Estende as mãos para cá, para que o Senhor possa estar usando o Luiz para falar no nosso coração. E se tiver que vir como vendaval, que venha, né? Vocês pediram? Amém? Amém? Senhor, aqui está, Senhor, o Luiz, que se dispôs, Senhor, a fazer a Tua obra, a servir, Senhor, a cumprir, Senhor, o propósito pelo qual ele foi chamado, meu Pai. Que o Senhor venha estar usando ele, Senhor, como um instrumento vivo do Senhor, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo coloque todas as palavras necessárias na mente, na boca dele, meu Pai. E que essa palavra, Senhor, venha penetrar em nossos corações, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor prepara também, Senhor, o nosso coração para receber, Senhor, essa palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo sono, todo espírito disperso, todo espírito que venha de confusão, tudo aquilo que venha atrapalhar, Senhor, a recebermos essa palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Tome seu assento, por gentileza. Poderia que todos, mesmo que abrisse a roda aí, que ficassem junto assim, se der, se não der, está tranquilo, está todo mundo ouvindo. Nosso tempo, de fato, é um tempo precioso, é um tempo que o Senhor reservou para nós, é um tempo que o Senhor vai tratar com nossos corações. Se tem uma coisa que a gente não deve se acovardar, é de ouvir as verdades que Deus tem para nós. Isso é algo que todo mundo na trajetória cristã faz. A verdade, ela de fato dói, mas a verdade ela traz cura. Eu gostaria de fazer uma ministração tanto dinâmica, eu gostaria que todos estivessem apostos de suas Bíblias, para a gente estar sempre conversando, um bate-papo bem dinâmico, onde a gente pode participar, ler a Bíblia. Vai ter alguns versículos aqui para a gente estar juntando ao assunto, para que não fuja do sentido, né, para que a conotação do que o Senhor quer trazer, você possa entender, né? Eu fico, de fato, eu fico emocionado quando eu vejo o diabo perdendo em relação à juventude. Eu fico com o coração assim grato a Deus quando eu vejo o inferno perdendo em relação a pessoas que poderiam ser os pilares do inferno para o mundo, e mais uma vez o diabo perde para a sua vida. E eu fico, não só porque sou pai de 2 jovens, mas porque nós somos mensageiros de uma geração que vai substituir nossas vidas como ministro, como cristão. Então vamos estar aí lendo a Bíblia, vamos contextualizando, fazendo algumas perguntas. E eu gostaria que todos, eu sei que alguns já são assim, outros não, toda vez que a gente estiver em uma reunião, esteja se expondo, falando, perguntando. Então isso é bom, principalmente quando nós estamos em família, né? Nós estamos em família e estamos para aprender. Eu sou uma pessoa aberta a aprender. Eu tive com um consultor hoje, almocei com ele durante a semana, e ele me falou tanta coisa, e todas as coisas que ele me falou eu sabia, e eu ouvi ele a tarde inteira. Eu não preciso ouvir e reter, a não ser que seja bom para mim, mas é necessário que seja dinâmico. Eu gostaria de ministrar sem microfone, mas não tem como, porque para a gente poder... Querido, nós estamos, humanamente falando, dentro da Igreja Príncipe da Paz, parede, altar, teclado, banda, um troço aqui, que eu não sei o nome desse negócio aí, entendeu? E isso, o que é isso para vocês? Eu gostaria que alguém conceituasse isso em relação, para a gente ter uma noção. Alguém aí se dispõe, o que é tudo isso aqui? Alguém, por favor, vamos ser mais dinâmico para a gente poder pegar o fio da meada. Alguém? Dá um conceito aqui, alguém. Templo, família, comunhão, unidade, ó. Amigo, você ela quer falar. O que é isso?
casa, né? Falta uma palavra-chave que eu sei que vai sair. Vai sair, em nome de Jesus vai sair. Então vocês vão descobrir, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17, dá o conceito de onde nós estamos, fala exatamente aonde nós estamos inseridos, ou aonde nós gostaríamos de estar inserido. Essa fala aqui é exatamente um conceito da onde você está envolvido. Alguém lê, de voz alta, em bom tom. Querido, eu tenho certeza que todo mundo aqui está aqui porque dentro de você há um espírito que tem certeza que tem sede por Deus. Eu sei que há um repertório grande de tantos eventos no mundo que poderia atrair a gente. Já tive a sua idade, já fui, embora eu fui muito envolvido só na igreja, mas eu sei que lá fora existe uma gama de eventos que poderia estar envolvendo sua vida, mas eu sei que no coração, eu chamo no espírito de você, eu tenho certeza que algo chama para o reino de Deus, para conhecer o Senhor. Eu não posso ver vocês aqui nessa noite e passar longe da minha mente que não tem algo sedento por conhecer Jesus. Eu tenho certeza que cada um de vocês gostaria de estar envolvido com a pessoa de Cristo. A pergunta é o seguinte: por que não estamos? A Bíblia diz que o povo de Deus, ele geralmente se desvia ou erra por falta de... Então fala alto. Exatamente, por falta de conhecimento, mas o conhecimento geralmente, para chegar até você, alguém tem que... Então muitas vezes a falha é da liderança, é minha. Talvez se meus filhos errarem, o erro a princípio não é deles, é meu. Talvez se eu, Luiz, errar, o erro passará a ser meu, porque eu tive um pai pastor que ministrou toda a minha vida, que me conduziu parecendo uma sombra. Mas eu tenho certeza que vocês estão sedentos, e meu conselho é que continue sedento da palavra de Deus, arrancar toda coisa mentirosa que há no coração de vocês, que todo mundo tentou colocar, e que muitas vezes, entre aspas, abre e fecha aspas, até a própria igreja induziu de maneira errônea. Eu falo igreja de maneira geral, mas eu tenho certeza que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, não é simplesmente evento e banda tocando, não é um contrabaixo bem tocado, guitarra bem tocado, bateria bem tocada, é muito mais do que isso, pelo contrário. E isso em relação ao projeto eterno de Deus não é nada. Concordam comigo, sim ou não? Alguém pode discordar? Alguém concorda? Isso sem a presença e sem o propósito de Deus, Guilherme, não é nada. E isso me preocupa. Me preocupa porque eu sei que é uma guerra que quer pegar os nossos jovens por saber que tem uma posteridade esperando eles e destruir. Porque um jovem, quando é destruído, ele está destruindo uma posteridade que poderia casar, ter filho, ser ministro, ser homem de Deus. Concordam comigo até aqui? Mas, mais uma vez, eu vejo o inferno perdendo em relação à vida de vocês. Há um projeto de vida eterna. E é algo que eu gostaria de discordar, querido, com toda tranquilidade, sem medo de estar errando. De um tempo para cá, eu não preciso quando, mas inventaram que os jovens precisam ser adaptados ao reino de Deus. Inventaram, talvez de um tempo atrás, que vocês precisavam de algo para ficar quase igual ao mundo, para poder segurar vocês na igreja. E isso é mentira. Sabe por quê? Porque todo homem de Deus, se você, a maioria pelo menos, foram tudo guri, como diz os gaúchos, foram tudo meninos. Foram meninos que foram de pequeno, levando
peso de palavra, missões muito grandes. Imagina a vida de José, imagina a vida daqueles meninos lá na Babilônia. Sadraque, Mesaque, fora os outros. Todos foram os meninos. E com certeza, devido ao tempo, o biotipo deles era bem mais saudável do que o tempo de hoje. Eles não comiam enlatado, não comiam esses troços que a gente come hoje. Com certeza, seria meninos. Então, eu não posso pegar e distorcer o evangelho para que você seja adaptado ao evangelho. Eu preciso ensinar vocês para que vocês se adaptem ao evangelho. Concordam comigo? O reino de Deus não pode se curvar à juventude de vocês, não. É que eu sou jovem, eu preciso de balada, e aí eu faço uma balada gospel. Ah, é porque eu sou jovem, então eu preciso de algo mais louco na presença de Deus, e começa a tirar o lado original da palavra, a essência da palavra, a pureza da palavra, e a gente começa a trazer o mundo para a igreja, e aí nossos jovens vão crescendo, mas vão crescendo em volume, e não em qualidade de filhos. Vocês estão me entendendo? Estamos crescendo em volume, muita gente e poucos filhos, muito coração, mas pouco espírito contatado ao Espírito de Deus. Porque disseram aí que os velhos tinham que estar orando, os jovens tinham que estar na balada, mesmo na igreja, tinha que estar em um momento muito louco, na presença do nosso Deus. Eu não estou falando de ter uma vida diferente de ser um jovem natural, de ser brincar, eu não estou falando disso. Eu estou falando que princípio, ele não envelhece. O princípio que foi implantado lá no passado, é o mesmo princípio que é implantado hoje. A mesma coisa. A mesma coisa. Então há um coração jovem, mas um coração sadio para receber o reino com toda a sua estrutura. E no reino de Deus tem estrutura muito forte, que precisa de jovens fortes para seguir adiante. Jovens fortes. A fortaleza de você, jovem, é para você poder caminhar com toda a estrutura. Veja só, que quando nós ministramos algo muito leve, é muito fácil de vocês carregarem. Mas no caminhar da vida cristã, há algo muito pesado. O caráter cristão, todo o paradoxo que há no evangelho, vai pesar ao longo do dia a dia, aonde há a necessidade de você ter em si os frutos do Espírito, na prática, aonde momentos você precisa amar, mas não te ensinaram a amar, em momentos que você precisa ser longânimo, na faculdade, num casamento, não te ensinaram. Por quê? Porque ensinaram que os jovens precisam de balada, precisa ser muito louco, mesmo cristão. O cristão não é careta, eu concordo, cristão não é careta, mas cristão é santo, é santo, filho. A pergunta é o seguinte, não vou demorar muito, eu gostaria aqui de ministrar, querido, até meia-noite, pela sede que eu tenho de ministrar aos jovens, mas eu sei que o tempo é corrido, mas eu quero que vocês orem ao Senhor para ter sede de ouvir palavra de Deus, ter sede de sentar na calçada, seja lá onde for, e ouvir a palavra de Deus. É isso que vai sustentar o teu futuro. O teu futuro não é comida nem bebida, porque tudo é do Senhor. Então se você for bem sucedido é para o Senhor, mas se você não for bem sucedido é para o Senhor também. Então para qualquer lado que você pender é para o Senhor. É exatamente isso. A pergunta é: que contexto nós vivemos, querido? Isso aqui tudo, qual contexto? O que é isso? Quem é você no reino de Deus? Veja só, se eu chego na casa de alguém, vocês percebem que quando nós chegamos na casa de alguém estranho, nós chegamos sem identificação, nós chegamos pelo canto, na antessala, depois aos pouquinhos entramos na sala, na medida que a gente vai tendo intimidade com a pessoa, já estamos na cozinha,
e daí vai, até começar a abrir a geladeira e pegar o pedaço de queijo que tem lá. É assim ou não é? Quem é você no reino de Deus? Quem é você no reino de Deus? O Senhor não tem responsabilidade com bastardo, filho. O Senhor tem responsabilidade com filhos. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Para restaurar a paternidade de Deus. Para restaurar a paternidade de Deus no teu coração. Vejo mensagem para jovens que me envergonha, querido. Aonde te lançam um evangelho barato. E o evangelho barato, tudo que é barato a gente gosta de comprar, porque é barato. Um evangelho muito fraco, muito pobre, muito ralo. Aí você pega, ainda faz daquilo um discurso. Mas o caldo é muito grosso. Como diz o Caio, a treta é grande mesmo. Ele tinha que estar aqui, o Caio é amado. Eu sei que para alguns, que para mim também era, o reino de Deus era a banda da igreja, onde me envolvi desde criança. Depois o reino de Deus passou a ser o meu alvo seria casar na igreja. Na minha época, era uma igreja muito grande, e vai ter menina bonita lá longe, filhos. E eu falei, Senhor, o reino de Deus é muito bonito. E ninguém estava me ensinando, principalmente como meu pai, assembleando, era transferido para outras igrejas, e aí muitas vezes a gente não acompanhava o meu pai, e ali, esse não acompanhar o meu pai para mim era bom demais, porque ficava solto. E a pergunta batia, aonde eu estou inserido? Aonde eu estou inserido? O reino de Deus, a palavra reino, fala de alguém que governa, que tem um domínio. Então, o reino que é reino, ele tem o quê? Um rei. Reino que é reino, ele tem um rei. Então, tem alguém soberano e vestido de majestade no reino que eu participo. Então, logo se tem um rei, tem uma promessa, porque todo reino tem uma promessa, tem um príncipe que faz sucessão ao trono. E no nosso caso, o nosso príncipe, escrito em Isaías, fala que ele é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade. E o quê? Fala de novo, e o quê? Reino que é reino, querido. Ele tem um Deus que governa. Reino que é reino também tem um povo, que reino sem povo não é reino. Reino que é reino tem um povo, e o povo de Deus é esse pelo qual eu estou ministrando nessa noite. Mas o povo tem que entender que todo povo de um reinado, ele tem o quê? Porque reino que é reino, ele tem lei e tem princípio. Sim ou não? Ele tem lei, tem princípio, senão vira o quê? Vira anarquia, vira bagunça. Eu faço o que eu quero, eu não obedeço o pastor, meu líder, não obedeço, anarquia. Então, reino que é reino, ele tem lei, tem princípio, fundamento e até meta. Estão entendendo, querido? Amém. Alguém abre para mim em 1 Pedro 2,9, vou ver se é isso mesmo que eu coloquei aqui, para a gente começar a inserir. Vou concluir, não demoro muito nas minhas falas, mas eu gostaria que vocês pelo menos entendessem. A fala não precisa ser longa, ela precisa ser condensada para que você entenda. Para toda vez que você vier na igreja, você falar, eu participo do reino de Deus. Como o povo dele, eu vou me inserir na igreja do Senhor. O raciocínio é esse. Alguém lê? Dois 9, isso mesmo. Exatamente como o Guilherme leu. A pergunta, se eu fizesse agora, vocês poderiam já responder. Sou povo, quem é você?
sou povo, segundo 1 Pedro 2,9, que participa de um reino, Romano 14,17, cujo esse reino ele não é comida. Gente, tem que ter Bíblia aí, vamos lá. O reino de Deus não é? Existem alguns princípios na vida cristã, querido, pelo qual não tem como de falar que é ser cristão. Não tem como ser filho e conhecer o Senhor sem devocional bíblico, sem leitura bíblica. Não tem como você vir na igreja todos os dias e ser só ouvinte. Os jovens têm que se envolver na palavra de Deus. A palavra de Deus não é só para o velhinho que chega à tarde, senta ali no seu alpendre e lê a Bíblia, não. Isso aqui é para manual de vida, é para jovem mesmo. Imagine só, cara, gente, se aqueles meninos que foram jogados na fornalha, se eles não tivessem sido instruídos desde pequenininho, lá na casa dos seus pais, eles se curvavam, gente. Curvava ou não curvava? Mas lógico, vai cair no fogo. Eu não sei que Deus é esse. Vai lá que ele falha, tá certo? Mas pelo contrário, nós não vamos se curvar, rei, porque é o nosso Deus, somente a ele adorará. É conhecimento da palavra. Então ele conhecia o Deus. Quem é bobo de não saber com quem está se metendo, chega diante de um rei e fala, eu não vou me encurvar. Não, ele estaria louco. Ele tinha autoridade, porque ele tinha em si, a respeito do Deus de Abraão. Agora a geração de hoje acha que não precisa ler a Bíblia. Acha que não precisa se envolver na pessoa do Espírito. Se envolver nos princípios da casa de Deus, do reino de Deus. Por quê? Porque é jovem. O reino que é reino, existe um rei soberano, existe palavra de vida eterna, existe um povo escolhido para estar dentro desse reino, existe também leis e princípio que rege a vida de vocês, jovens, porque vida sem lei é anarquia, é bagunça, e os frutos virão muito rápido, muito rápido. Então tenham princípios do reino de Deus. Algo que eu fico muito alegre, porque eu sei que tudo isso vem a uma carne fraca que sou eu. Nós somos fracos demais, gente. Nós não podemos nunca cumprir o que Deus, sem a presença de porta-vozes, de mensagem, sobretudo da pessoa do Espírito Santo. Esse é o nosso porta-voz, que vem nos sustentar, que vem interceder por nós. Há uma força que vem do alto. Há o Espírito Santo na igreja para te dar força, para você suprir todas as suas necessidades. Deus não fica devendo nada a ninguém, principalmente aos seus hormônios, às suas alegrias, à sua vontade de estar no mundo. Deus tem tudo e muito mais, de maneira grandiosa para a sua vida, jovem. Porque palavra, ela não é separada para jovem, para criança e para velho. A palavra de Deus é para o povo. Colocaram na igreja que existe uma palavra para jovem, outra para velho, outra para os quarentão. Não, existe a palavra que é para corações sedentos. Isso que vocês têm que aprender. Palavra é palavra. Palavra é para o mais novo até os mais velhos. Princípio não fica velhos. Falaram que princípios fica velho. Eu convidei um pastor amigo meu para um certo evento. Ele chegou na minha cara e falou: Luiz, você está com estilo de pastor velho. Aquilo me entristeceu, porque são os pastores que deveriam entender que os princípios que o Senhor implantou lá no passado, ele se renova todo dia. Ele é eterno, ele é moderno. Estão entendendo? Eu estou bebendo água aqui à toa. Amém? Então eu queria falar um pouquinho sobre as leis que tem no reino. Vou falar, tem milhares, vou falar só duas, se der eu falo mais. E logo a gente já encerra. Por quê? Porque a palavra ela tem que ser pequena e condensada. Para você sair daqui falando, será que eu estou inserido no reino de Deus mesmo? Ou eu só faço parte da igreja Príncipe da Paz? Há uma diferença muito grande. Talvez você faz parte só da igreja Príncipe da Paz. E é necessário que você faça parte do reino de Deus e congregue na igreja Príncipe da Paz. A ordem é essa. Vocês entenderam?
não tem ensinado isso por aí. Tem ensinado placas de igreja com seus princípios. Reino de Deus. Foi isso que João Batista veio anunciar. Foi isso que Jesus falava sempre para os discípulos em formação. Reino de Deus. Eles não entendiam nada, igual nós mesmos hoje. Não entendia nada. E o Senhor sempre inseria o reino de Deus. Eu não sou desse mundo. Eu sou do reino do alto. E todo dia o Senhor dava uma pincelada. O Senhor não pegava aquele discurso, a não ser no sermão da montanha, mas geralmente ele não pegava aquela tarde toda pregando. Não, geralmente ele dava uma pincelada aqui, outra ali, e o espertão vai gravando. Quem tem ouvido, ouça. Quantas vezes alguém te falou alguma coisa vinda da parte de Deus, de maneira bem sutil, e aquilo ficou guardado no teu coração, e em momento bem oportuno você usou? Alguém teve essa experiência? Levanta a mão, só para me ver. Eu tive. Palavras bem sutil da parte de Deus. E Jesus tinha esse truque. Não, agora não é minha hora. O reino de Deus, pá. E aí ia ficando no coração, na mente. E é isso que Deus quer para nós. Palavra de vida eterna. Como eu falei, sem princípio no reino, sem princípio na tua vida, a tua vida vira uma anarquia, vira uma bagunça. E a igreja não tem culpa, a não ser que ela não ensine a respeito de princípios, sobretudo o princípio de Deus. E nós temos a palavra, e pela misericórdia de Deus, sem dar a louvor e glória a homem nenhum, mas graças a Deus o Senhor tem levantado líderes que tem ministrado a palavra crua para a gente, sem alteração. Eu quero 4 pessoas, Mateus 7,12, vamos falar um pouco de princípio do reino e aí a gente já vai concluindo. Mateus 7,12, Mateus 2,34, então cada um pega um. Mateus 7, de 21 a 23, João 14,16, 1 Pedro 1,15. Sem lei e sem princípio, você vira uma vida de anarquia, uma vida de bagunça. Por quê? Porque nada te rege. A única coisa que rege são os princípios da palavra de Deus. E vocês vão estranhar que o princípio de Deus, o princípio do reino de Deus, é verdadeiramente um paradoxo. Você vai ver. Quem lê o primeiro aí para mim? O primeiro eu gostaria que lesse Mateus 7,12. Mateus 7, 12. É o primeiro. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei. Princípio do reino de Deus. Tem como ler de novo aí, Márcio? Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei. Vivemos de um mundo que pratica o contrário disso aí, que faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Amarás teu Deus sobre todas as coisas. Aí, o próximo, lei do reino. Nós vivemos em um mundo onde primeiro é eu, segundo é eu de novo, no terceiro talvez seja você. A igreja é inserida na lei do Senhor e vive uma vida de irmandade, uma vida de considerações, de liberalidade no coração, alguns princípios do reino de Deus. E nós não vivemos isso na prática. Por quê? Porque isso é lei e é para velho, não é para jovem. Jovens não precisam de ter um coração caridoso. Jovens não precisam ser muito bom, porque o cara é otário, é bobão. Jovens não precisam olhar a vida dos outros, não. Os jovens não precisam no trânsito dar a prioridade para outro. Por quê? Porque isso geralmente é velhos que fazem, né? Com óculos, grandão, pá, barrigão, ou passa, pode passar. Jovens não. Jovens passam na frente, arranca de primeira, chega lá, puxa o freio de mão. É isso ou não é? Na verdade é isso que é. Mas o certo é o quê? Considerai o próximo superior a você. Temos vivido isso no trabalho, gente,
na faculdade, em casa. Segundo princípio, antes de você ler, honra teu pai e tua mãe para que tenha longo dia na terra. Quantos filhos, se tem uma geração que não respeita pai, é a geração que nós vivemos. Se tem uma geração que não respeita pai e mãe, é nossa geração. E eu tenho certeza que vocês ouvindo essa palavra, vocês que estão casando ou que vão casar em nome de Jesus, vai querer filhos obedientes, filhos que olham para seus pais e toma a benção, que olha para seus pais e beija como se estivesse entrando um rei dentro de casa, que olha para sua mãe e vê uma verdadeira rainha dentro de casa, porque é ela que nas madrugadas vai lá e te cobre. É ou não é? Mas eu não honro mais, por quê? Porque eu sou jovem do mundo moderno. Isso era os antigos. Você percebe que quando falamos nesse assunto, é os nossos pais que falam, na minha época, vocês lembram? Na minha época, meu pai falava. Esses princípios não são velhos, a gente que excluiu do nosso meio. Quem quer que é casado aqui, que quer ter filhos com os princípios atuais? Eu não quero. Eu não quero. Aqueles cabeçudos lá, eles me honram. Os meus filhos, pela misericórdia de Deus, o Senhor deu a graça, deu educá-los, e eles me honram. É feio, mas é meu. Eu tenho um feio, a Micaela é uma princesa, né? Vocês concordam com o que eu estou falando, gente? Talvez alguém veio aqui, ouviu uma palavra de jovem. Gente, vamos ser sinceros, o Senhor, Ele sonda corações. Quem veio aqui nessa noite ver uma palavra com teor menor aqui? Assim, mais leve. Graças a Deus. Queira ter palavras fortes, condensadas. Queira ter palavras que pega as suas estruturas e derruba. Não tem como você ter um encontro com o Senhor tete a tete, gente. Não tem. Estuda a biografia do apóstolo Paulo. Se tinha um homem na história que poderia ter um coração e ele queria ter, para ficar tete a tete com o Filho de Deus, era Paulo. Mas quando a luz raiou, o que aconteceu? Caiu, se prostrou. E nós hoje, fracos, sem conteúdo, sem Bíblia, sem oração, sem consagração, nós queremos estar tete a tete com o Senhor, com orações prepotentes, com orações que não bate com o seu estilo de vida. Senhor, eu quero aquela menina, que eu quero casar com ela, se tu é Deus, Pai, começa a desafiar o Senhor. Sim ou não, gente? É assim que a gente está vivendo. Não existe mais orações que fala, Senhor, eu quero, é Ana Maria mesmo, mas se o Senhor não tiver, tem uma melhor que Ana Maria. O certo é isso, é difícil, mas é essa. É difícil, mas é isso mesmo, querido. Mais um princípio aí, por favor. Gente, 34, 2:34. Mateus 7, 21 a 23. Estava até rezando. Isso aí é um clássico da literatura bíblica para o mundo de hoje, porque é o que acontece. Nós temos isso, e esse lado nosso religioso, que também não é errado, gente, é o certo. A Bíblia diz, congregai-vos nação, a gente tem que congregar. É necessário ter toda a liturgia do templo, comunhão, salmodiação, palavra, tem que ter tudo isso. Isso faz parte da eclésia, não tem problema, pelo contrário. Mas coração convertido dá fruto, e fruto não pode se esconder.
O fruto nasce sendo estragado ou não, ele vai nascer. Uma hora o fruto ruim, ele nasce. Eu não tenho como plantar uva e querer plantar giló e querer colher uva. É necessário. Existe um tema que eu falo sempre para os meus meninos, a respeito de Eclesiastes 12, alguém lê aí? Ou alguém sabe de qual e lê? Ele é bom de Bíblia, vai. Eclesiastes 12. Além disso, existe outra que fala assim, ó, tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Então, essas regras, se vocês perceberem, tem que estar na Bíblia, e para estar na Bíblia vocês têm que ler, para ler vocês têm que se devocionar à palavra de Deus. Para vocês se devocionar à palavra de Deus, vocês têm que ter disciplina. Para ter disciplina, meu querido, vocês têm que ser crente. Tem que ser crente, tem que ser cristão, tem que ser filhos, e não frequentadores de igreja. Porque eu corro o risco, qualquer líder corre o risco de perder pessoas dentro da igreja e ter pessoas lá fora ser mais fácil de ser ganhado do que vocês aqui dentro, de que o povo de Deus, que se diz povo de Deus dentro. Porque eu me acomodo e para mim tá bom, só o templo, só a banda, só a galera da mocidade, só o retiro. Mas Deus quer restaurar filhos. Sabe aquele projeto original que o homem caiu e foi expulso do jardim? Eu não sei quem é pai aqui, quem é mãe. Imagine só, querido, um pai, Deus, expulsar o filho da sua casa original. Jesus Cristo veio para te trazer para o jardim de volta. Esse é o projeto de Deus. Trazer filhos de volta ao jardim de Deus. Jesus teve que morrer, teve que sofrer, a igreja teve que nascer, a igreja teve que sofrer, a igreja se perdeu ao longo dos tempos por causa das mudanças, mas ainda há remanescente, que está no princípio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ainda há remanescente com coração de filhos, prontinho para voltar para o jardim de Deus. É isso que Deus quer para a tua vida, jovem. É isso, um projeto de vida eterna. A vida eterna faz parte de alguns aparatos do mundo, faz parte sim. Filhos, casa, carro, isso, pá, não sei o quê, faz parte, por quê? Porque tudo é do Senhor, então faz parte. Isso é uma palavra que duraria 1h30 para me ministrar, e eu quero encerrar aqui, porque eu quero que você passe a se perguntar, em que contexto eu vivo no reino de Deus? Será que eu estou mesmo sendo atraído ao jardim de volta? Ou existe um egoísmo da minha parte que está aproveitando a instituição chamada igreja para me envolver, porque ficar em casa é chato pra caramba, é chato demais, então eu tenho que ir para o culto, né? Não, ficar em casa, não, eu vou, não tenho nada para fazer, eu vou lá para a igreja. Deus está querendo restaurar jovens, para que jovens restaurados restaurem outros jovens. Você não pode ganhar um jovem se você não tem um coração de filhos, porque eu só dou fruto de acordo com a minha espécie. Concordam comigo? Eu só dou fruto de acordo com a minha espécie. Eu preciso ser transformado pelo poder da palavra de Deus, pelo sangue de Jesus. Fosse realidade nos dias de hoje, receberei esse poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e serei o quê? Gente, vocês têm que participar. Toda reunião de participação, ela é mais gostosa, sabe? Receberei esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Para que tudo isso? O poder existe para você ganhar vida, para você ser transformado. Eu só posso ganhar vida se eu tiver vida. Eu só dou aquilo que eu tenho. Quantas vezes pessoas têm morte em suas bocas e transmitem morte para as pessoas? Ah, é bobagem, você é careta, vai, um baseadozinho aí, é coisa simples, cara, bobagem. É só experimentar, velho. Quantas pessoas têm morte para dar, né? Bobagem esse negócio de ficar virgem, bobagem esse negócio de só namorar.
de ficar de mãozinha dada. Palavra de morte é o que o reino das trevas tem preparadinho para os corações da nossa juventude. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. É isso que Deus tem. Querido, essa palavra eu quero deixar para vocês, para que gerem em vocês temor, para que gerem em vocês palavra de vida eterna, com o objetivo não simplesmente de ficarem obesos da palavra, mas que vocês possam distribuir a palavra e dar fruto para a glória de Deus. Amém? Eu quero fazer ainda uma oração. Eu quero que você, enquanto eu oro, você ora também em silêncio, para que haja uma transformação de fato na sua vida, para que você comece a se perguntar onde eu estou envolvido. É isso mesmo? Será que eu sou filho transformado? Ah, Senhor, eu preciso voltar para o jardim de Deus. Eu preciso. O objetivo do diabo é roubar, matar e destruir, roubar a tua juventude, destruir futuras famílias ou atual família. Tenha um coração quebrantado na presença de Deus. Se você quiser ou não, quanto a isso eu sou bem à vontade de você sentar, orar, mas eu queria que você orasse um pouquinho, você consigo mesmo. Ah, Paizinho querido, Paizinho amado, o teu reino, Senhor, de fato, ele não é comida, nem bebida, Jesus. Ele não é isso que estão falando para mim, Senhor, aí no mundo, que são megas construções, megas igrejas, independente que haja a presença da tua pessoa no meu caráter, no meu dia a dia, sem que haja, Senhor, um mover da tua parte, um direcionamento da tua parte. Afinal, Senhor, sou jovem, e o que eu faço com a minha juventude, se na tua casa eles falam que é tudo muito careta, é tudo muito fraco? Ah, Deus, a juventude da tua igreja se curva na tua presença neste momento, Senhor. Senhor, a juventude da tua igreja, eles estão querendo se converter, Senhor. Eles estão querendo ter um coração de filhos. Eles não querem ficar de fora do teu jardim, Senhor. Senhor, a juventude, eles ofertam a sua juventude ao Senhor.